Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao segundo vídeo da série Como o coeficiente de reflexão varia ao longo de uma linha de transmissão. Veremos os seguintes assuntos, algumas aplicações, exercícios e considerações sobre os assuntos abordados. Vamos começar pelas aplicações e exercícios. Veja as seguintes impedâncias que foram dadas, Z1 até Z4. Elas estão duas. A primeira, Z1, é uma retância indutiva, Z2 capacitiva, Z3 capacitiva, Z4 resistiva indutiva. Impedâncias que têm uma resistência de 50 ou 25 ohms e uma retância capacitiva ou indutiva de 50 ou 25 ohms. Nós queremos saber quais são as relações entre essas impedâncias. Para isso, nós vamos localizá-las na carta de Schmitt. Primeiro, nós vamos normalizá-las. Vamos considerar a frequência de 1 GHz, a linha sem perdas e a velocidade relativa na linha de 80%. Primeiro vamos calcular o mais importante, o comprimento de onda de operação na linha. Temos a equação, 0,3 é uma constante, 0,8 é a velocidade relativa, temos 1 GHz e chegamos à conclusão que o comprimento de onda da linha, nessas condições, é de 24 centímetros. Vamos agora analisar o que vai acontecer na carta de Schmitt. Primeiro nós vamos normalizar as impedâncias, Z'1, Z'2, Z'3, Z'4. Estão aí as quatro impedâncias Z1, Z2, Z3 e Z4 normalizadas e localizadas na carta de Schmitt. Observe que todas as impedâncias assentam-se sobre o mesmo círculo de amplitude 0,45. Se você está com alguma dúvida sobre como obtivemos esse valor 0,45, dê uma olhada nos vídeos anteriores, onde mostramos como obter na carta de Schmitt o valor, o módulo e o ângulo do coeficiente de reflexão. No caso, apenas um módulo. Esse, então, é o valor do módulo do coeficiente de reflexão de Z', Z'2, Z'3, Z'4. Nós estamos adotando Z' para facilitar a forma de escrever. Podemos também escrever Z barra. Temos, portanto, que as quatro impedâncias apresentam o mesmo módulo de coeficiente de reflexão. O que vai variar é o ângulo desse coeficiente. Para um comprimento de onda de 24 centímetros na linha, uma volta completa na carta de Schmitt, Z'1 voltando até Z'1, passando por Z'2, Z'3, Z'4, na direção do gerador, equivale a uma distância de meio comprimento de onda na linha, lambda sobre 2 ou 12 centímetros. Observe que se nós medirmos com o transferidor, nós temos 360 graus, uma volta completa. Aí está o nosso círculo sobre o qual nós estamos caminhando na linha de transmissão. Observe agora que Z'1 e Z'3 estão diametralmente opostos em relação ao centro da carta de Schmitt, aquele valor de 1, bem no centro da carta de Schmitt. Então, estão afastados de 180 graus, lambda sobre 4. Portanto, Z'3 é igual a 1 sobre Z'1. Nós fizemos a conta e obtivemos 25 menos J 25 ohms, que é uma maneira rápida de calcular a impedância recíproca ou inverso de um número complexo usando a carta de Schmitt. Observe também que Z'2 e Z'4 também estão afastados de 180 graus, fez uma reta que passa pelo centro, e portanto Z'2 é o inverso, a recíproca de Z'4, confirmando o nosso cálculo do inverso do número complexo. Observe agora que a distância em graus entre Z'1 e Z'2 é de 128 graus. Como é que nós sabemos isso? Porque nós temos que o ângulo de Z'1 mais 64 graus. O ângulo de Z'2 menos 64 graus. Portanto, o ângulo entre essas duas linhas azuis 128 graus. Se 360 graus equivalem a lambda sobre 2, 12 centímetros, então 128 graus equivale à distância na linha de 0,1778 vezes lambda igual a 4,27 centímetros, considerando lambda de 24 centímetros. Estamos andando na direção do gerador, sentido horário. Observe que a distância em graus entre Z'1 e Z'3 é 180 graus, 1/4 de comprimento de onda, portanto andamos 6 centímetros. Estamos andando na direção do gerador, sentido horário. A distância em graus entre Z'1 e Z'4, 308 graus. Estamos andando no sentido horário. Esse ângulo corresponde a uma distância na linha igual a 0,4277 vezes lambda, 10,26 centímetros, considerando o comprimento de onda da linha igual a 24 centímetros. Se você está com alguma dúvida nessa transformação de distância, comprimento de onda ou ângulos, dê uma olhada nos vídeos anteriores, onde nós mostramos esse assunto. Observe que uma certa distância entre Z'1 e Z'2 andando no sentido do gerador, sentido horário, a impedância agora se reflete como uma alta impedância.
vira esse círculo marcado? Se você pôr na linha horizontal, vai ler cerca de 2,65. Significa que a impedância é 2,65 vezes 50, 132,5 ohms. Andando 64 graus nessa linha de transmissão, a partir de Z'1, você vai ter uma impedância puramente resistiva, no valor de 132,5 ohms. 64 graus equivalem a 2,13 centímetros. A uma certa distância entre Z'3 e Z'4 andando em direção ao gerador do horário, a impedância agora se reflete com uma baixa impedância. Observe, 0,39 é o valor que você vai encontrar na linha horizontal, marcado pela linha azul contínua. Esse valor que você lê, 0,39 vezes 50, a resistência de 19,5 ohms. Que corresponde a 64 graus e 2,13 centímetros. Minuto da mágica. Observe, qual é a menor resistência refletida na carga? Acabamos de ver, 19,5 ohms. Qual a maior resistência refletida pela carga? Vimos também que é 132,5 ohms. Então agora, a mágica. Se você multiplicar 19,5 por 132,5 e extrair a raiz quadrada, sabe que valor você encontra? 50 ohms. Exato, a impedância característica da linha de transmissão. Passeando pela linha da carga em direção ao gerador, sentido horário, o que nós temos? Meio ou um comprimento de onda de linha de 24 centímetros, 0,360 graus, Z'1. Então, se nós andamos meio comprimento de onda ou um comprimento de onda, voltamos ao mesmo ponto Z'1. A distância de Z'1 até aquela resistência baixa, 64 graus, ou 12,13 centímetros. Lambda sobre 8, 0,25 lambda na linha, 3 centímetros, 90 graus, em linha 5. E aí nós vamos vendo números de comprimento de onda, a relação, número em centímetros, a distância na linha, e o ângulo. Para lambda sobre 4, distância, 3 lambda sobre 8, e agora Z4. Então nós temos Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e Z6. Vamos então considerar as seguintes impedâncias: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, já normalizadas. Qual é a relação entre estas 6 impedâncias? Vamos ver. Todas estão sobre o círculo de 0,45. Questão de reflexão. Z3, Z'3 e Z'1 afastados por 1/4 de comprimento de onda, 180 graus. Z5, Z'5, Z'6 afastados por 180 graus. 90 graus em relação a Z1, 270 graus em relação a Z1. 128 graus para Z'2, 308 graus para Z'4. Como isso acontece na linha de transmissão? Observe à direita, Z1 é a impedância de carga, está ligado nos terminais B, B'. Bem à esquerda você vai ver o gerador e a impedância característica do gerador, terminais A, A'. BB' nós temos Z1. Quando nós andamos 128 graus, o que equivale a 0,1778 lambda, nós estamos nos terminais C, C'. Quando nós andamos lambda sobre 4, que é 180 graus, ou 6 centímetros, nós estamos no terminais D', 1 sobre ZL, ou 1 sobre Z1, 1/4 comprimento de onda. Esse ZL é o Z1. Andamos agora 308 graus, estamos nos terminais E, E'. Se nós andamos agora 360 graus, ou lambda sobre 2, 12 centímetros, voltamos a Z1. ZL é o mesmo Z1. Estamos andando na direção do gerador no sentido horário. Como é que nós achamos 0,1778? Como é que nós achamos 0,4277? E relacionamos ângulos com distâncias, comprimentos de onda. Z2, Z3, Z4, Z1. E agora nós queremos saber como é que o coeficiente de reflexão varia. Fácil. Em qualquer ponto da linha de transmissão, o módulo do coeficiente de reflexão é igual a quanto? Exato, 0,65. O que modifica é o ângulo. BB', temos o ângulo 60 graus. CC', menos 60 graus. DD', menos 116 graus. E', 116, positivo. E FF', 64 graus
Novamente, repare que quando nós chegamos em F e F', nós temos ZL, ou Z1, que é exatamente a impedância de carga. Quando você anda meio comprimento de onda, tudo se repete. Observe em DD', 180 graus λ/4, inverso de ZL, ou Z1. Z1 é apenas a impedância que eu coloquei na carta de Schmitt, é a carga, só para lembrar que é a carga. Estamos andando na direção do gerador sentido horário. Temos aí agora as distâncias em centímetros. Lembre que 12 centímetros, distância de BB' para FF', meio comprimento de onda. Tudo se repete, ZL. 6 centímetros é 1/4 de comprimento de onda, 180 graus, exatamente 1/ZL. Observe que o módulo do coeficiente de reflexão não varia. Varia? Exato, é o ângulo. Aí, então, temos as nossas impedâncias, do lado esquerdo agora, ao valor original. Na carta de Schmitt, os valores dessas mesmas impedâncias normalizados, todas sobre o mesmo círculo do coeficiente de reflexão igual a 0,45. Temos 180 graus, 90, 270, 128, 308 graus. E se nós quisermos agora saber as impedâncias e as distâncias, observe a 12,13 centímetros da carga, lembra aqueles 64 graus? Nós temos o valor mais alto de impedância, que é resistiva, 132,5 ohms. Quando nós andamos 6 centímetros, lembra? λ/4, nós temos o inverso de Z1. Então, Z3 é 1/Z1. Quando nós andamos 12 centímetros, bem esquerda da figura, repete Z1, porque 12 centímetros, exatamente quem? λ/2. Então, conforme você anda de Z1, inicialmente é resistivo e indutivo. Exatamente a 2,3 centímetros, você tem puramente resistivo máximo, 182,5 ohms. Aí você continua andando na linha, tem Z5, continua andando, tem Z2, de repente a 6 centímetros tem exatamente o inverso. Passamos de impedâncias resistivas e indutivas para resistivas capacitivas. Elas continuam sendo resistivas e capacitivas até chegarmos na distância de 8,13 centímetros, que na impedância resistiva menor, 19,5 ohms, é a mínima. E daí começar novamente a ser resistivo e indutivo até retornar 12 centímetros, λ/2. A cada meio comprimento de onda, tudo se repete. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Aí são os terminais de referência. Em qualquer ponto dessa linha, se nós considerarmos a impedância de carregamento normalizado de 1/J ohm, o módulo do coeficiente de reflexão é igual a 0,45 para qualquer impedância da linha. A taxa de onda estacionária, 2,62. Perda de transmissão, menos 0,97 dB. Perda de retorno, menos 699 dB. Se você está acompanhando essa série dos vídeos anteriores, observe o incrível ponto de convergência entre a solução gráfica e utilizando as equações. A diferença é que na solução gráfica você vê a impedância caminhando ao longo da linha. Vejamos algumas considerações. Utilizando-se a carta de Schmitt, nós podemos rapidamente e sem qualquer cálculo determinar o comportamento do coeficiente de reflexão de uma carga em meia transmissão. Se você tentar fazer isso nas equações, eu sugiro que você faça um programa e se prepare para muito tempo perdido colocando dados novos. Podemos também estabelecer relações entre distância em comprimento de onda da frequência de operação e deslocamento em graus. É fundamental para você acompanhar essa série, para você trabalhar com VNR, para você entender a questão de radiofrequência, linha de transmissão, antenas, aceitação de instalação, você compreender essa relação entre distância em metros, distância em fração de comprimento de onda e distância em graus. Quando a linha puder ser considerada sem perdas, observamos que o módulo do coeficiente de reflexão é constante, variando apenas a fase ao longo da linha de transmissão. O que nós vimos neste vídeo? Como o coeficiente de reflexão varia em módulo e fase e maneira de transmissão. Como as impedâncias refletidas variam ao longo da linha. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Uma série de exercícios resolvidos e comentados que abrangem os conceitos até aqui apresentados. Eu recomendo fortemente que você busque os outros vídeos, se você ainda tem alguma dúvida, para fixar bem esses conhecimentos que a gente poder aplicar agora no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.